Oi, gente! Nós estamos falando sobre como os líderes pensam e como nós deveremos pensar igual ele. Como que nós fazemos isso? Como isso acontece? Como isso nos dá para nós termos ferramentas para nós sermos capazes de lidar com as coisas pequenas que o nosso Pai nos dá e transformá-las em algo grande. E a palavra diz que assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Então, o que tem no seu coração, ele transmite em seu coração o que tem nas outras pessoas. E como você vai lidar com as coisas da vida. É a forma como que eles pensam, como eles agem, eles encaram as situações. A forma como eles pensam é que faz ele um grande líder. Quando você começa a refletir, a pensar como eles, é o momento que você vai se destacar. Você vai sair das sombras, você vai ver o mover de Deus e você vai pensar com eles. Por isso nós falamos de fazer as coisas intencionais, com a intenção de fazer mesmo e que isso não é errado, que isso é correto. Todos os líderes pensam dessa maneira. Nós falamos como olhar adiante, ao redor, o futuro e pensar como que você faz para chegar lá. E que você deve sim deixar um legado para os seus filhos e para os seus netos, recursos para eles poderem continuar o mover do sobrenatural do nosso Pai e não cair em queda, com relacionamento, dinheiro, poder. Nós falamos assim que nós temos que refletir sobre as pessoas que estão ao redor e aprender com elas intencionalmente. Nós falamos sobre o passado, que nós não devemos desprezar o passado e nem ignorar, mas sim aprender com ele e usá-los para o nosso próprio crescimento. Nós podemos pegar com as outras pessoas os erros delas e também aprender com isso e aprender com os acertos delas. Nós falamos sobre fazer uma estrutura da sua própria vida, desenvolver isto. Essas estruturas são hábitos regulares, frequentes que você faz no seu dia a dia. O que você pode fazer para você conseguir chegar no seu objetivo. E você não pode deixar ser guiado pelas suas emoções. Você tem que se esforçar e conseguir dominar essas emoções para você se tornar uma pessoa mais próspera, para você conseguir ter o domínio próprio e chegar aos seus objetivos e conseguir desenvolver estruturas. Isso só consegue com treinamento e intencionalidade. Lembre-se que os momentos de dores são os momentos que mais vão te forjar. Você vai falar, nossa, você não sabe o que eu passo. Você não tem culpa pelo que você passou, mas 90% da sua vida é o que você faz com o que fizeram para você e 10% é o que fizeram com você. Se você passa por alguma coisa que não é boa, você tem que tirar proveito disso e ver da melhor forma possível como você nunca mais vai poder passar por essa situação e tirar proveitos. O nosso Pai, ele sempre usa a nossa dor para transformar vidas, para libertação, para trazer salvação, para construir coisas para o próprio reino do nosso Pai. A dor que você viveu é a matéria-prima que nosso Pai usa para transformar outras pessoas. Nós não podemos nos vitimizar. Nós temos que entender que o nosso Pai permitiu isso por um propósito maior. Se você conseguir isso, olhar e passar e olhar com os olhos
do nosso Pai, com a perspectiva divina, você vai construir algo espetacular para o nosso Pai. Ele vai te usar nesse mover com outras pessoas que passaram a mesma coisa ou algo parecido e com um testemunho. O seu passado é para você tirar as lições e elas que te forjaram para ver o que você é hoje. Você tem que entender que suas emoções, ela vem do seu pensamento, do que você cultiva na sua mente. E isso pode trazer maldição, pode trazer vitimismo e que acaba destruindo a sua própria vida. Tudo isso, ele é ligado pelo sistema de crença que você coloca e induz na sua cabeça. Tudo que você absorve e recebe ou ouve passa pelos filtros da sua crença antes de chegar no seu coração. E esses filtros, eles acabam gerando pensamentos que você vai pensar e direcionar para alguma forma, por causa das suas próprias crenças. Por isso que todo mundo pensa diferente, ouve a mesma coisa, mas entra na sua mente, na sua memória de um jeito e na outra pessoa entra de outro, na outra de outro, por causa dos valores e das crenças que estão enraizados em vocês. Porque isto vem com a história de tudo que você tem, essa carga, com todas as suas perdas, com todos os seus ganhos, com todos que você viveu, sendo bem ou sendo por mal. E esses pensamentos, mesmo que você não der um sim para eles, eles sempre vão gerar uma emoção no seu coração. Essa emoção, ela vai se tornando um sentimento que vai te gerar um comportamento. Assim como o homem pensa, ele é. Isso que está escrito em Provérbios. Como que ele pensa? É através das crenças, dos valores, do que foi enraizado, que vai ter um sentimento que ele vai carretar em um comportamento. Com isso, você precisa vencer as suas emoções. Você precisa diariamente ouvir a voz do nosso Pai, ouvir a palavra do nosso Pai, ouvir o Espírito Santo. Por isso você precisa renovar a sua mente, fazendo metanoia. Em Romanos 12 diz o seguinte: suplico, pois, irmãos, pelas misericórdias do Pai, de apresentar-lhes a vós o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai, que é o vosso culto racional. Então nós entendemos que o culto racional, nosso culto, ele envolve uma oferta do nosso corpo em sacrifício vivo diário ao nosso Pai. A dedicação de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de todo o nosso sentimento para honrar o nosso Pai com todo o nosso viver. Nós, cristãos, nós devemos ser diferente da sociedade. Nós devemos experimentar uma transformação diária, progressiva de vida, renovar a nossa mente todos os dias. Esta mente, ela só vai conseguir moldar através de oração, pela leitura da palavra, pela reflexão, meditação, pela adoração e pela meditação do que ele tem feito por nós. E o próprio Espírito Santo, ele vai operando em nós. E nos versículo 2, ele fala assim: não sedes conformados com esse mundo. Ou seja, nós não podemos pegar o padrão desse mundo e colocar nas nossas vidas. Você tem que entender que o mundo, ele tem um padrão
e você não pode se adaptar a esse padrão deste mundo. Ele tem uma forma, uma estrutura. Se você está muito parecido com seus amigos de trabalho, de escola, de faculdade, você tem alguma coisa muito errada. E ele continua falando: transforme-se, renove-se a vossa mente. Para que você deve ser transformado? Para você ser capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável medida que o nosso Pai tem para as nossas vidas. Então você precisa alinhar a forma que você vê a sua vida com a forma que o nosso Pai vê a sua vida. Os ensinamentos do nosso Pai, o que o nosso Pai pensa sobre você, sobre as suas atitudes, sobre o mover que Ele quer fazer na sua vida. O que Deus tem para os seus relacionamentos, o que Deus tem para a sua vida. Renovar as nossas mentes é nós alinharmos a nossa mente com a mente do nosso Pai, com o que a Bíblia fala sobre as pessoas, sobre relacionamentos, sobre o mundo, sobre tudo. A Bíblia é um livro que fala sobre tudo. Todas as respostas estão na Bíblia. Não existe outro livro mais rico, mais claro, mais fidedigno com a vontade do nosso Pai e com as respostas que Ele tem para as nossas vidas. Você não pode aceitar nada na sua vida que não seja alinhado com o que está escrito na Bíblia. Eu quero que você pense nisso. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!